Ele cuspia palavras como veneno. Ela ouvia em silêncio. Mas quando aquela garçonete abriu a boca, até o milionário perdeu a voz. O que ela disse naquela noite mudou a vida de todos que estavam ali. As mãos de Antônia Tavares tremiam. Não de medo. Tremiam de cansaço, porque aquele era o terceiro turno seguido que ela cobria no Terraço Belmonte, um dos restaurantes mais caros da cidade. Seus pés doíam tanto que cada passo parecia uma punição. Mas ela não podia parar. Não podia reclamar. Não podia sequer suspirar alto demais, porque no mundo em que trabalhava, garçonetes não tinham o direito de parecer cansadas. E foi exatamente naquela noite, com o salão lotado e a cozinha em ritmo frenético, que tudo aconteceu. Antônia carregava uma bandeja com 3 pratos quando ouviu a voz. Uma voz alta, grossa, carregada de desprezo, que cortou o burburinho do restaurante como uma faca. Todos no salão pararam. Talheres congelaram no ar. Conversas morreram pela metade, e os olhos de cada pessoa presente se voltaram para a mesa do canto, onde um homem de terno estava de pé, com o dedo apontado para o rosto dela. Eu pedi o filé ao ponto. Ao ponto. Você é surda ou simplesmente incompetente? O nome dele era Renato Monteiro. Todo mundo na cidade sabia quem ele era. Dono de uma rede de concessionárias que faturava milhões, frequentador assíduo de colunas sociais e conhecido tanto pela fortuna quanto pelo temperamento impossível. Quando Renato entrava em um restaurante, os garçons trocavam olhares nervosos. Quando sentava à mesa, o ar ficava mais pesado. E quando abria a boca para reclamar, ninguém tinha coragem de responder. Ninguém. Até aquela noite. Antônia parou onde estava, a bandeja ainda equilibrada nas mãos. O salão inteiro a observava, esperando a reação que sempre vinha de quem era humilhado por Renato. Cabeça baixa, um pedido de desculpas murmurado e uma retirada silenciosa. Era assim que funcionava. Era assim que sempre tinha sido. Mas Antônia não abaixou a cabeça. Senhor, ela disse com a voz firme, olhando diretamente nos olhos dele. O pedido foi preparado exatamente como o senhor solicitou. Eu mesma conferi com a cozinha antes de trazer. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o gelo derretendo dentro dos copos de água. Renato estreitou os olhos como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Na mesa ao lado dele, Fabrício Duarte, seu sócio nos negócios, parou de mastigar com o garfo a meio caminho da boca. E Bruna Monteiro, a esposa de Renato, fechou os olhos por um instante, como quem já sabia que a tempestade estava apenas começando. "O que você disse?" Renato perguntou, baixando o tom de voz de um jeito que era ainda mais ameaçador do que quando gritava. "Está me dizendo que eu estou errado?" "Estou dizendo que conferi o pedido, senhor. Se não está do seu agrado, posso pedir para prepararem outro prato imediatamente." Renato deu um passo na direção dela. Um passo lento, calculado, como quem quer intimidar pelo tamanho, pela presença, pelo poder que o dinheiro comprava. Outros clientes nas mesas próximas se encolheram nas cadeiras. Uma senhora mais ao fundo levou a mão à boca. E Cláudia, colega de trabalho de Antônia, que assistia tudo atrás do balcão, agarrou o pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Você acha?" Renato começou, apontando o dedo mais uma vez, agora a centímetros do rosto de Antônia. "Que pode falar assim comigo? Você sabe quem eu sou? Sabe quanto eu gasto nesse restaurante por mês? Gasto mais numa noite do que você ganha num ano inteiro. E você tem a audácia de me dizer que eu estou errado?" Antônia não recuou, nem um centímetro. Sustentou o olhar dele com uma serenidade que desconcertava, como se por trás daquele uniforme de garçonete existisse algo que ele não conseguia enxergar. Algo que ninguém ali conseguia enxergar. Ainda. "Senhor, eu não disse que o senhor está errado. Eu disse que conferi o pedido. São coisas diferentes." Uma mulher numa mesa próxima soltou um "nossa" baixinho. Fabrício deixou o garfo cair no prato com um ruído metálico. E Bruna abriu os olhos, olhando para Antônia com uma expressão que misturava espanto e algo que parecia admiração. Renato ficou vermelho. Aquele tipo de vermelho que não é vergonha, é raiva pura. Raiva de quem não está acostumado a ser confrontado, de quem passou a vida inteira ouvindo "sim, senhor" e "como quiser", e de repente tropeça em alguém que não dobra os joelhos.
Chama o gerente, ele disse entre os dentes. Agora. Seu Amadeu, o dono do terraço Belmonte, já estava a caminho. Com mais de 2 décadas no ramo da gastronomia, ele conhecia cada tipo de cliente e cada tipo de problema. Mas quando chegou à mesa de Renato e viu o olhar incendiário do milionário e a postura inabalável de Antônia, soube que aquilo era diferente de tudo que já havia presenciado. Senhor Monteiro, boa noite. Algum problema com o serviço? Seu Amadeu perguntou com a voz mais conciliadora que conseguiu. Problema? Renato quase cuspiu a palavra. Problema é essa funcionária sua que não sabe servir um prato e ainda tem a cara de pau de dizer que eu estou errado. Eu quero ela fora daqui. Agora. E quero um pedido de desculpas formal. Ou eu juro que nunca mais piso nesse restaurante e faço questão de contar para todo mundo que tipo de serviço vocês oferecem. Seu Amadeu sentiu o chão tremer. Renato Monteiro não era apenas um cliente. Era o cliente que trazia outros clientes ricos, que dava visibilidade ao restaurante, que representava uma fatia considerável do faturamento mensal. Perder Renato significava perder prestígio, dinheiro e talvez até outros clientes que só vinham porque ele vinha. Ele se virou para Antônia com um olhar que pedia, implorava para que ela simplesmente pedisse desculpas, que engolisse o orgulho, abaixasse a cabeça e deixasse a tempestade passar. Antônia, ele disse baixinho, por favor. Ela entendeu o pedido silencioso, entendeu a pressão, o medo, a lógica cruel que mandava os pequenos se curvarem diante dos grandes. E por um instante, por um breve instante, pensou em fazer exatamente isso. Pensou na filha pequena em casa, Valentina, dormindo no colchão que as duas dividiam no quarto apertado. Pensou na mãe, Dona Lucinda, que cuidava da neta enquanto Antônia trabalhava a noite adentro. Pensou no aluguel atrasado, nas contas que se acumulavam, no emprego que era tudo que ela tinha entre sua família e a rua. E foi pensando em tudo isso que ela tomou a decisão que mudou aquela noite para sempre. Eu peço desculpas se o prato não ficou ao gosto do senhor, Antônia disse, olhando para Renato. Mas não vou pedir desculpas por ter feito meu trabalho corretamente. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Renato arregalou os olhos. Seu Amadeu fechou os seus. Bruna levou as 2 mãos à boca. Fabrício empurrou a cadeira para trás como se quisesse criar distância física daquilo. E os clientes nas outras mesas começaram a cochichar, alguns com indignação, outros com algo que se parecia muito com respeito. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, Renato disse, apontando para Antônia com o dedo trêmulo de raiva. Sabe o que eu faço com pessoas como você? Eu destruo. Eu ligo para quem eu conheço. E amanhã você não arranja emprego nem para lavar chão em boteco de esquina. Antônia sentiu o peso daquelas palavras como uma bigorna no peito. Não porque acreditava na ameaça, mas porque sabia que ele era perfeitamente capaz de cumpri-la. Homens como Renato Monteiro não faziam ameaças vazias. Eles tinham telefones cheios de contatos, influência que se estendia por toda a cidade, e um prazer sádico em esmagar quem ousasse desafiá-los. Mas então algo aconteceu que ninguém esperava. Com licença. A voz veio da mesa ao lado. Uma mulher que estava jantando sozinha, elegante e discreta, que até aquele momento ninguém havia notado, levantou-se calmamente e caminhou até onde Antônia e Renato estavam. Seu nome era Teresa Vidal, e ela carregava consigo uma presença que fez até Renato dar um passo para trás instintivamente. Eu não pude deixar de ouvir, Teresa disse, com uma voz tão calma que parecia esculpida em mármore. E como cliente deste restaurante preciso dizer que quem está sendo desrespeitoso aqui não é essa jovem. Renato a encarou como se tivesse sido esbofeteado. E quem é a senhora para se meter na minha conversa? Alguém que está jantando tranquilamente e teve a refeição interrompida pelo espetáculo que o senhor está dando, Teresa respondeu sem alterar o tom. O senhor está gritando com uma trabalhadora que está fazendo o trabalho dela. Se o prato não veio como queria, peça outro. Mas não precisa humilhar ninguém para isso. Uma salva de palmas tímida começou numa mesa ao fundo. Depois outra. E outra. Em segundos, metade do restaurante aplaudia. Não alto, não efusivo, mas o suficiente para que o som enchesse o salão e fizesse Renato perceber que, pela primeira vez na vida,
Não era ele quem tinha a plateia do seu lado. Bruna Monteiro olhou para o marido e depois para Antônia. E nos olhos da esposa do milionário havia algo que pouquíssimas pessoas teriam notado naquele momento. Vergonha. Não de Antônia, de Renato. Vamos embora! Renato rosnou para Bruna e Fabrício, jogando o guardanapo sobre a mesa com violência. Esse lugar perdeu a classe. Ele caminhou em direção à saída sem olhar para trás, mas parou ao lado de Antônia e sussurrou algo que só ela ouviu. Isso não acaba aqui. Eu vou destruir você. Antônia não respondeu. Apenas ficou parada, de pé, no meio do salão, com a bandeja ainda nas mãos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As palmas foram morrendo. Os clientes voltaram aos seus pratos. E o restaurante, aos poucos, retomou seu ritmo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Cláudia correu até Antônia assim que Renato saiu. Você ficou louca? Aquele homem pode acabar com a sua vida. Ele pode tentar. Antônia respondeu sem emoção na voz. Mas por dentro, estava despedaçando. Seu Amadeu se aproximou com uma expressão de quem não sabia se abraçava ou demitia Antônia. Você sabe o que ele pode fazer com esse restaurante, não sabe? Sei, e sinto muito por isso, seu Amadeu. Mas eu não ia pedir desculpas por algo que não fiz. O velho restaurateur a olhou por um longo momento. Havia algo nos olhos de Antônia que ele não conseguia decifrar. Uma dor antiga, profunda, que não tinha a ver com um prato de filé. Uma força que não combinava com a precariedade que ele sabia que ela vivia. Vá para casa, ele disse por fim. Descansa. Amanhã a gente resolve isso. Antônia assentiu. Tirou o avental, guardou no armário dos funcionários, pegou a bolsa surrada e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria e ela não tinha casaco. Caminhou até o ponto de ônibus com os braços cruzados, tentando segurar o tremor que agora era de nervoso, de adrenalina esvaziando. Enquanto esperava, seu telefone tocou. Era Dona Lucinda. Minha filha, a Valentina está com febre de novo. Está pedindo por você. Antônia fechou os olhos. Sentiu as lágrimas que havia segurado a noite inteira escaparem de uma vez, descendo pelo rosto sem permissão. Ali, sozinha naquele ponto de ônibus, sem ninguém olhando, sem plateia, sem holofotes, ela finalmente deixou a dor sair. Eu já estou indo, mãe, ela disse com a voz embargada. Fala para ela que a mamãe já está indo. Desligou. Enxugou o rosto com as costas da mão. E ficou ali, olhando para o nada, pensando em como o mundo podia ser tão injusto. Pensando em como um homem que tinha tudo achava que podia tirar o pouco que ela tinha. Pensando em Valentina, que precisava de remédio, de médico, de coisas que Antônia mal conseguia pagar. O ônibus chegou. Ela subiu, sentou no banco do fundo e encostou a cabeça na janela. A cidade passava do lado de fora como um borrão de luzes e sombras. O que Antônia não sabia, o que ninguém naquele restaurante sabia, é que Teresa Vidal não era apenas uma cliente qualquer. A mulher que havia se levantado para defendê-la naquela noite era uma das pessoas mais influentes do país. E ela não tinha parado de pensar em Antônia desde o momento em que a viu de pé, sozinha, enfrentando um homem que todos temiam. Teresa estava sentada no banco traseiro de seu carro, sendo levada para casa pelo motorista, quando pegou o celular e fez uma ligação. Marcelo, sou eu. Preciso que você descubra tudo sobre uma garçonete que trabalha no Terraço Belmonte. O nome dela é Antônia. Quero saber quem ela é, de onde veio e por que ela tem a postura de alguém que já enfrentou coisa muito pior do que um homem gritando. Do outro lado da linha, Marcelo Fonseca, seu assistente pessoal, anotou cada palavra. Teresa, ele disse curioso. O que essa garçonete fez para chamar a sua atenção? Teresa olhou pela janela do carro com um meio sorriso que misturava admiração e tristeza. Ela ficou de pé, Marcelo. Enquanto todo mundo ao redor dela se curvava, ela ficou de pé. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Renato Monteiro entrava em seu escritório particular, ligava o computador e começava a fazer exatamente o que havia prometido. Ligou para o primeiro contato da lista, depois para o segundo, depois para o terceiro. Um por um foi espalhando o nome de Antônia como quem